Tá chegando a maratona Você na Medicina. Esse evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer do dia 5 ao dia 7 de setembro. Então se preparem, porque durante esse evento 100% online, 100% gratuito, eu vou compartilhar muito conteúdo gratuito para que você possa chegar mais preparado para a sua prova, para que você aprenda, descubra técnicas, ferramentas de aprendizagem e memorização para você conseguir passar em medicina ainda esse ano, para você passar em medicina esse ano, passar em medicina em 2022. Meu grande objetivo é que em 2023, no próximo ano, você esteja na faculdade de medicina e não mais estudando física, matemática, redação, mas sim estudando os conteúdos da faculdade de medicina. Então esse é o nosso grande objetivo aí com esse evento, é poder te ajudar de forma 100% gratuita, 100% online, para que você chegue mais preparado para a sua prova, né? E quando a gente fala em preparação, quando a gente fala em você chegar preparado, você precisa de aprendizagem e memorização, né? Para você conseguir passar na prova, para você conseguir ter um bom desempenho, você precisa o quê? Você precisa de aprendizagem e memorização, né? Você precisa aprender os conteúdos e lembrar dos conteúdos no dia da prova. Isso é fundamental para que você consiga ter seu resultado. Lembrando, né, que essa live às 6 e 7 da manhã é um aquecimento para a maratona Você na Medicina, para que você chegue mais preparado para esse evento, para que você aprenda alguns conceitos sobre neuroaprendizagem e técnicas de memorização, tá? Hoje é a nossa 10ª live, né? Então amanhã tem a 11ª e sexta-feira tem a 12ª, e aí a gente finaliza, né, esse desafio de 12 lives aí, né? Se você talvez não tenha participado de alguma dessas lives, né, nós deixamos elas salvas lá no meu canal do YouTube, então você pode ter acesso a essas lives de forma 100% gratuitas lá no meu canal do YouTube, tá? Você pode acessar elas, então eu recomendo que você participe, tá? Que você assista essas lives que ficaram salvas lá no meu canal do YouTube. Tá bom, meus queridos? E vão mandando as dúvidas de vocês, tá? O objetivo aqui é ficar respondendo as dúvidas de vocês em relação aos estudos, em relação à reta final de estudos aí, né? A gente sabe que tá chegando o Enem, né? Então, a gente sabe que é importante, né? Que é extremamente importante a gente discutir sobre a reta final. Muitas pessoas querem passar em medicina ainda esse ano, né? Então manda aí a sua dúvida, você que está inseguro, que está com medo aí, que vai fazer a prova agora na reta final. Só escrever aqui, ó, pessoal, escreve aqui a dúvida de vocês, tá? Em relação aos estudos. Manda bala. O Borges, bom dia, Borges. Tudo bem contigo? Anderson Cavalcante. A técnica. Deixa eu ver aqui. Que despertou meu telefone. Bom dia. Quanto à dificuldade e problemas psicológicos com o TDAH? Em qual sentido? Especifica mais a tua pergunta aí, Borges. Especifica mais
Mas é boa a pergunta dele, né? Eu ainda não compreendo muito bem. É algo novo para mim. Na minha dúvida é essa. Como seria a sua proposta de estudo para pessoas com problemas como esse? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é a fisiopatologia do problema, né? Entender a fisiopatologia. Então, assim, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando em um transtorno, né? Esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando num transtorno de aprendizagem, tá? Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes, dependendo do fenótipo da pessoa com TDAH, ela pode manifestar mais a desatenção, ou ela pode manifestar mais a hiperatividade, ou ela pode manifestar os dois. No meu caso, eu nunca fui hiperativo, eu sempre fui mais desatento, né? Inclusive, por exemplo, eu tive aula ontem de pediatria, uma aula sobre asma, né? Uma aula muito top, a professora era muito boa, ela explicava muito bem. Mas assim, ela começava a falar e eu entrava no mundo da lua, né? A professora falando e eu começava a viajar na minha cabeça. Aí eu tinha que doutrinar ali a minha mente para me voltar para a aula, né? A professora assim, explicando perfeitamente o conteúdo. Assim, excelente aula. Só que assim, acabou a aula, acho que foi umas 2 horas de aula, né? Acabou a aula, se o Anderson aqui, o Borges Cavalcante, né, que fez a pergunta, ele acabou a aula, eu saí da sala de aula e ele chega para mim, pô, Léo, o que você aprendeu aqui, essa aula top, essa aula maravilhosa que a professora deu, o que você aprendeu dessa aula, né, já que a aula foi tão boa, me conta, me fala, o que você aprendeu então dessa aula, se essa aula foi tão boa, né, e eu ia falar para ele, pô, me desculpa, cara, mas eu não aprendi muita coisa. A aula foi top, foi legal, mas eu não aprendi muita coisa. Por quê? Porque eu tenho uma desatenção, né? É um problema, eu tenho dificuldade de focar a atenção naquele conteúdo, né? Que se você tem esse problema, você também vai sentir esse feedback, né? O professor explica muito bem, né? Só que acabou a aula, alguém te pergunta, o que você aprendeu nessa aula? Me explica. Você não vai conseguir. Comenta aqui para mim se você também já teve isso, né? De assistir a aula, o professor deu uma aula top, uma aula maravilhosa, explicou muito bem o conteúdo, mas acabou a aula, você não lembra mais nada do conteúdo, né? Você não sabe nada do conteúdo, né? Então, assim... Comenta aí pra mim, pessoal. Comenta aí se você já passou por isso, tá? Então, assim, acaba que às vezes não é produtivo você usar essa estratégia de estudo passiva, né? Porque quando você está vendo a aula, você é passivo, você não está estimulando o teu cérebro, né? Então isso é muito negativo, né? Você trazer esse modelo de aulas expositivas, onde você é passivo, infelizmente, segundo a neurociência, não funciona, né? Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar justamente nessa questão da atenção. A atenção é o coração da aprendizagem, né? Então, beleza, se esse modelo de educação onde você é passivo, onde você não aprende, onde você não forma estudantes, né? As pessoas não estão estudando, porque estudar é adquirir conhecimento. Então, essa forma de você transmitir conhecimento é uma forma muito passiva, né? E justamente por isso que o nosso sistema educacional ele é tão criticado. Quando você vê os números, né? Vamos falar de números, e você vê que o Brasil tem os piores números. Por quê? Sendo que nós temos ótimos professores, nós temos excelentes professores no Brasil, só que mesmo tendo excelentes professores, não importa, porque o conteúdo tem que entrar na cabeça do estudante, e o conteúdo não entra na cabeça dele. Por quê? Porque é um conteúdo transmitido de forma passiva. E hoje, nesse modelo que nós estamos, né, da vida moderna, de redes sociais, de vídeos curtos, de memes e informações rápidas, aquela aula de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, acaba que o aluno não pega, né? Acaba que o aluno
ele não absorve o conteúdo. Então, assim, para mim, né, que estudo neurociência, né, que venho aqui e falo para vocês sobre neuroaprendizagem, para mim é horrível, né, ficar 2 horas sentado lá e acabou a aula, eu não aprendi nada, entendeu? Não aprendi. E aí vocês se perguntam, por que eu vou na aula? Porque tem que ir, infelizmente eu tenho que ir, tem chamada no final da aula, né? E senão, se você não vai, você é reprovado por falta, infelizmente, né? Mas se tu pegar a minha produtividade, ela não foi tão boa. E aí ele pergunta para mim, tá, e como é que eu vou lidar então com esse problema da desatenção, né? Como é que eu vou trabalhar esse aspecto da desatenção? Simples. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para o funcionamento cerebral, né? Como é que funciona o nosso cérebro? Como é que ele aprende? Segundo a neurociência, segundo os estudos científicos. Por quê? Imagina comigo, imagina que o seu familiar ele está doente. Aí você vai levar o seu familiar no médico, né? O que esse médico vai fazer? Esse médico vai conversar com o seu familiar, vai fazer uma anamnese, vai coletar uma boa história, né? Vai ver o histórico da doença atual, o histórico familiar, o histórico da patologia pregressa, vai coletar todas as informações possíveis ali do seu familiar que você levou consultar no médico. E aí o médico ele vai pegar essas informações, né? E vai ver, segundo a ciência, qual que é o melhor tratamento para o seu familiar, sendo que ele tem aquele determinado problema. Por quê? Porque teve vários estudos, né? Que a pessoa tem a doença X, eu vou testar vários medicamentos e vou ver qual que é o medicamento que funciona mais para aquela doença. É basicamente o que os neurocientistas fazem do ponto de vista de aprendizagem e memorização, né? Que a gente pode traduzir em performance cognitiva, em performance mental, que é justamente isso que você deseja para conseguir passar em medicina ainda esse ano, para que você passe em medicina e no próximo ano esteja na faculdade de medicina. Para aquela pessoa que criticou você, para aquela pessoa que desmereceu o teu sonho de passar em medicina e ser médico, né, morda a língua, né? Porque quando você passar em medicina, essas pessoas que criticaram você, a pessoa vai morder a língua, porque você vai provar, você vai mostrar para ela que você foi lá e conseguiu, né? E é muito gostoso isso, né? Você vê, quando você passa em medicina, você vê pessoas que criticaram você, elas mordendo a língua, né? Então, assim, performance mental é isso que você precisa para conseguir passar. Então, assim, quando a gente analisa isso, a gente vai ver o que a neurociência fala, então, sobre aprendizagem, né? Sobre memorização, sobre performance. E quando a gente vê que a atenção é o coração da aprendizagem, então eu preciso o quê? Eu preciso de atenção, eu preciso estimular a minha capacidade atencional, né? Eu preciso estimular o meu cérebro para que ele tenha mais atenção. Então, o que acontece? Se nós pegar, por exemplo, uma série da Netflix, né? Você lembra da série, você lembra dos personagens, você lembra dos acontecimentos, o que aconteceu no primeiro episódio, no segundo episódio, no terceiro episódio. Você consegue dar uma aula, né, sobre aquela série que você assistiu na Netflix. Por quê? Porque você teve atenção, a série chamou a sua atenção, né? Então, é justamente isso que a gente tem que trazer para o estudo, né? E aí, quando a gente olha o funcionamento cerebral, as estruturas cerebrais que estão intimamente relacionadas com o processo de aprendizagem, o córtex pré-frontal, o hipocampo, o tálamo, o sistema límbico, né? Entre outras estruturas que estão intimamente relacionadas com o processo cognitivo de aprendizagem, a gente consegue ver a importância que tem de você estimular o teu cérebro, né? Então, quando você está nas redes sociais, aquilo tá chamando a tua atenção, por quê? Porque aumenta a tua dopamina, tem prazer naquilo. Então, tudo aquilo que te dá prazer te chama mais atenção, né? E se te chama mais atenção, você tem uma probabilidade maior de aprender os conteúdos, né? Então, como nós estamos acostumados hoje com as redes sociais, você assistir uma videoaula no YouTube, você ver uma aula expositiva, uma aula passiva, não vai chamar a tua atenção, né? E é justamente por isso que o cérebro, às vezes, ele vai memorizar muito mais, né? O teu cérebro, ele vai memorizar muito mais o meme que você viu na rede social do que a aula que você viu de história, a aula que você viu de geografia.
Comenta se já aconteceu isso com você. Comenta aqui para mim saber se já aconteceu isso, de você aprender mais o meme da rede social do que a aula que você viu. Comenta aqui para mim saber se você está entendendo. Comenta aqui. Então assim, às vezes você memoriza muito mais o meme da rede social, né, a notícia, a treta de famosos, do que o conteúdo que você viu. Por quê? Porque aquilo chamou mais a tua atenção, teve uma química cerebral mais interessante nesse tipo de comportamento, né? E por isso que o método de estudo tradicional, né, esse método da escola, dos cursinhos, ele realmente não funciona, né? E você pega países europeus, você pega os americanos, eles estudam de forma diferente, né? Eles acabam trazendo estratégias de estudos diferentes. Então, o que acontece? No meu caso, eu tenho TDAH, né? Então, eu fui diagnosticado, né? Tem muitas pessoas que fazem autodiagnóstico. Tá errado, né? Você tem que procurar um profissional, um neurologista, um psiquiatra, para ele fazer o diagnóstico para você, tá? São os profissionais capacitados aí para dar o diagnóstico para você. Então o TDAH, ele vai ter um problema, né, anatômico, né, envolvendo algumas estruturas cerebrais, principalmente o córtex pré-frontal, que vão estar alteradas, né? Tem estudos de imagem mostrando isso, e que vai trazer esse sintoma aí, o principal sintoma, que é a desatenção, né? Então a pessoa não consegue prestar atenção. E aí vem a pergunta, então como é que eu vou estimular a minha capacidade atencional? Por quê? A série da Netflix, a pessoa presta atenção. O videogame, né? Se tiver a galera aí que joga videogame, vai me falar, né? Então assim, a galera pode até comentar aqui, o cara tá jogando videogame, tem alguém aqui que joga videogame? O cara tá jogando videogame, ele tem o máximo de atenção, ele tá vendo a série, ele tem o máximo de atenção, né? E como é que eu trago então essa hipercapacidade atencional para o meu estudo, né? Então assim, quando a gente pensa em transtornos, o transtorno de atenção que causa problemas de aprendizagem, né? Ou, por exemplo, a dislexia, que eu também fui diagnosticado com dislexia, né? Acaba prejudicando o aluno, né? Então, esse aluno, ele vai ter que buscar o quê? Estratégias mais eficientes para que ele tenha mais resultado no estudo dele, tá? E aí, você vai criar mecanismos no teu estudo para estimular o teu cérebro. O principal mecanismo é sempre que você sentar para estudar, você sempre pensar num problema. Léo, como assim um problema? O nosso cérebro, ele aprende quando tem problemas para resolver. Então tu pega a descoberta da vacina, a descoberta dos antibióticos, a própria lâmpada elétrica, né, Thomas Edison, todas essas grandes descobertas para a humanidade, né, do ponto de vista cognitivo, elas foram adventos a partir de problemas que tinha para resolver. Então, quando você está estudando e você vê aquilo como um problema, você estimula mais a atenção do teu cérebro. E aí vem a questão do Enem. O Enem, ele é uma prova moderna, tendo em vista que ele traz problemas para o aluno resolver. Então, quando você pega uma prova do Enem, até mesmo aquelas provas mais antigas, né, 2010, 2013, 2015, né, ou seja, provas mais antigas, você consegue ver a estrutura das questões. São questões baseadas em problemas, né? Então tu pega lá uma questão de matemática. O Joãozinho foi na padaria, comprou 5 pães e gastou 20 reais. Se Joãozinho for na padaria e comprar 50 pães, quanto que ele vai gastar, né? Então assim, percebe que são questões onde eu tenho problemas para resolver. E quando você traz isso para o teu estudo, você consegue ser mais ativo no teu estudo. Você consegue estimular mais o teu cérebro, né? E aí tem uma estratégia de estudo que é usada nas faculdades de medicinas americanas, né? Principalmente Harvard, que é o seguinte, que é você fazer uma aprendizagem baseada em problemas, né? Eles chamam de Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas.
Então, quando eu trago isso para a minha rotina de estudo, eu consigo ter mais atenção, eu consigo render mais nos estudos, né? Então, isso você consegue estimular mais a tua atenção, mais aprendizagem e mais memorização. Só que, óbvio, você tem que fazer isso da forma correta, né? Eu desenvolvi um passo a passo para você implementar isso, né, na tua rotina de estudo de forma funcional, né? Por quê? Às vezes a pessoa, não, eu vou estudar por questões primeiro e depois a teoria, né? Só que isso na prática não funciona. Então você tem que aplicar esses conhecimentos neurocientíficos, né, que tem evidências científicas mostrando, né, que você estimula muito mais o teu cérebro quando você está praticando do que quando você está vendo videoaula. Então você tem que aplicar isso na tua rotina de estudo de forma ativa, tá? Então assim, a resposta, né, pro Borges, né, a pergunta dele, você tem que aumentar a tua atenção. E aí você aumenta a tua atenção estudando sempre com problemas, né? Sempre resolvendo problemas, questões, tá? Essa é a principal recomendação que eu dou para você, né? Óbvio que não tem como eu explicar tudo aqui para você, haja vista a questão do tempo, né? Precisaria de horas e horas para explicar aqui para você, mas é basicamente isso. Você estimular mais a tua atenção, né? Você ser mais ativo durante o teu estudo. Isso vai te ajudar bastante, né? Então, assim, no caso dele, ele tomou uma decisão errada, né? Foi para a Argentina, pulou o processo do vestibular, é a pior decisão que a pessoa pode tomar, tá? Pular a fase do vestibular. A fase do vestibular, ela é fundamental para a medicina. Não adianta você querer pular etapas. Não existe atalho para o sucesso. Anota aí, pessoal. Você que está me assistindo aí, pega papel e caneta e anota essa. Pega essa informação. Não existe atalho para o sucesso. Não adianta você querer pular etapas. O vestibular é uma etapa, ponto final. Não adianta, não, vou pular o Enem, vou pular Não adianta. Você tem que passar por esse processo. Esse processo ele é pedagógico para você. Primeiro, você vai aprender a estudar. Segundo, você vai aprender a ter uma rotina de estudo. No momento que você escolhe ser médico ou ser médica, você vai ter que estudar pro resto da sua vida. O processo cerebral para estudar física e neuroanatomia, histologia na faculdade de medicina é o mesmo. Então não adianta você querer pular esse processo. Não adianta, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender física e matemática. Por exemplo, eu não sabia escrever direito, eu tive que aprender. Então isso vai ser fundamental para que quando você chegue na medicina, pelo menos você saiba o básico de matemática. Léo, precisa de matemática para a medicina? Precisa, meus queridos. Tem que saber porcentagem, tem que saber regra de 3. Tem vários medicamentos que tu tem que fazer cálculos, né? Por exemplo, eu falei ali de pediatria. Pediatria, tu tem que fazer cálculo para tudo, para as vitaminas, né, que você vai dar para as crianças, para as medicações que você vai dar para elas, tem que fazer cálculo de regra de 3 para tudo. Então tem que saber o básico de matemática, tem que saber o básico de química, tem que saber o básico de biologia, tem que saber. Infelizmente não tem como você pular essa etapa, entendeu? Então assim, essa etapa que você está vivendo agora, ela é pedagógica para você. Então, por favor, não pule etapas, tá? Não adianta ir para o Paraguai, não adianta ir para a Argentina, meus queridos. Você precisa se desenvolver. E tem muitas pessoas que vão para a Argentina e depois acabam voltando para o Brasil, uma vez que não se adaptam. Não se adapta por quê? Porque chega na Argentina, tem que estudar. Estudar é adquirir conhecimento, né? Então assim, tu vai ter que... Isso aqui lá é pior, porque daí é em outra língua. Aí o cara não tem o hábito de estudar. Não, mas é que daí é a medicina. Não, é que daí quando eu chegar na medicina, a vontade de estudar vai vir. Não vai, meu querido. Isso daí é bobagem. Estudante de medicina vai ter a mesma vontade que tu tem de procrastinar e desistir. O estudante de medicina também tem. Não ache que é porque tu tá na medicina, sem falar que no primeiro ano da medicina parece que tu tá fazendo biologia. Nem parece que é medicina, tá? Os 2 primeiros anos de medicina parece que você está fazendo biologia, tá? Não parece que é medicina, parece que é uma biologia, tá? Então assim, não vão nessa, pessoal, não vão nessa.
Os 2 primeiros anos da medicina tu vai ter que estudar histologia, vai ter que fisiologia, sabe? É uma biologia. Então assim, não vão nessa de querer pular etapas. O vestibular é uma etapa, o Enem é uma etapa e você tem que encarar essa etapa, você tem que se desenvolver como estudante para você conseguir vencer essa etapa, tá bom? Fica a dica aí para você. Não existe atalho para o sucesso. Escolheu medicina? Vai ter que estudar para a vida inteira. Para sempre. Para sempre. Tá? Para sempre. Vamos ver aqui mais dúvidas. Eu vi que teve bastante pessoas que mandaram mensagem aqui, mas eu acabei não vendo, tá, pessoal? Então, se alguém manda mensagem, manda de novo. Uma das dúvidas de vocês aí, pessoal. Tem várias pessoas que mandou ali, só que acabou que ficou para cima lá as dúvidas, tá? Lembrando, né, pessoal? Lembrando que esse desafio às 6 e 7 da manhã, né? Então, a gente desenvolveu, eu quis fazer esse desafio, né, de acordar às 6 e 7 da manhã, com o objetivo de motivar vocês a acordar mais cedo. Estudante de medicina acorda cedo. Esse desafio ele começou segunda-feira passada, né? Então hoje já é a nossa 10ª live, tá? Nós temos mais amanhã, quinta-feira, e mais sexta-feira. Então sexta-feira acaba o desafio às 6 e 7 da manhã, tá? E se você não participou, talvez você nem sabia que estava acontecendo esse desafio, você, meu querido, você pode assistir as lives que a gente já fez lá no meu canal do YouTube. Elas ficaram salvas, tá? Foram 10 lives que eu fiz, então você pode ter acesso a essas lives lá no meu canal do YouTube, tá? Então se você não conseguiu participar de alguma live do desafio às 6 e 7 da manhã, vai lá e assista essas aulas, que foram aulas bem legais, tá? Lá tem várias aulas com conteúdos bem top sobre estudo, tá? Então dá uma olhadinha lá, que eu acho que esse conteúdo pode agregar muito valor para você, tá bom? Há uma forma de estudar exatas, né? Uma forma científica de estudar exatas, sim, tá? Eu desenvolvi uma ferramenta chamada FACS. É uma ferramenta que pode ajudar qualquer pessoa a conseguir passar em medicina, estudar exatas para conseguir passar em medicina, tá? Por quê? O problema das exatas, né, é que os professores de matemática e de física, eles são excelentes professores, só que muitas vezes eles não sabem a linguagem do cérebro. Então o cérebro não aprende números, ele aprende emoções. Nós somos emotivos, nós somos seres sociais, nós gostamos de pessoas, né? Nós gostamos de pessoas, nós não gostamos de números. Então o grande impasse hoje da matemática, da física no contexto brasileiro é porque esses conteúdos eles não falam com a linguagem do cérebro, entendeu? Então esse é o grande problema. E aí, haja vista isso, eu desenvolvi uma ferramenta chamada FACS, que ajuda qualquer pessoa que não tem a base em exatas a aprender exatas 7 vezes mais rápido, tá? 7 vezes mais rápido. Teve uma aluna minha que começou as aulas agora, segunda-feira, tá? Dia 29, né? Dia 29 ela começou as aulas na Universidade Federal de Medicina, né? Aqui ali de Florianópolis, que é uma federal extremamente concorrida, tá? Tem o vídeo dela, o depoimento dela lá no meu canal do YouTube, tá? Só ir lá e assistir. E aí eu pergunto para ela, né? Qual que foi a ferramenta que tu mais gostou do curso Atleta da Mente? E aí ela fala para mim, pô, Léo, a ferramenta que eu mais gostei, né? Tá lá, tá o depoimento dela lá, só vocês verem. Ela fala que o que ela mais gostou foi a ferramenta FACS, né? De exatas, foi a parte que ela mais gostou do curso, né? Então olha que legal. Mas deixa eu ver aqui as perguntas, vamos ver aqui. Não tenho muito tempo para estudar, rotina muito corrida. Acha mesmo assim consigo passar? Deixa eu ver quem que falou. Maria Eduarda Vizel. Então assim, querida, eu tenho uma aluna minha, o nome dela é Lidiane, tá? Hoje à noite eu vou compartilhar o depoimento dela. Ela tem 38 anos, tá? Com um filho pequeno. Dona de casa. Quando ela falou que ela queria ser médica para a mãe dela vai falar isso no depoimento, tá? Tô dando um spoiler aqui para vocês. A mãe dela falou assim, não, esquece essa coisa de fazer medicina, seja dona de casa, né? E aí isso mexeu muito com ela, né? Inclusive ela escreveu na agenda dela, né? Minha mãe falou para mim ser dona de casa e esquecer essa questão de ser médico, né?
E com um filho pequeno, 38 anos, ou seja, ela estava 20 anos, eu não sei quantos anos a Maria tem, mas a Lídia estava 20 anos sem estudar nada da escola, do ensino médio. E mesmo assim ela conseguiu passar em medicina em 60 dias. Eu tenho uma aluna minha, que o nome dela é Giane, com 2 filhas pequenas, 2 filhas gêmeas, né? Ela não tinha condições financeiras, ela tinha que vender bolo de pote, né, para poder estudar, para conseguir estudar. Ela estudava numa mesa de plástico e mesmo assim ela conseguiu passar em medicina, não em 60 dias, mas ela passou em 55 dias, né? Aplicando o método Atleta da Mente, ela conseguiu passar em 55 dias, tá? Então veja bem, o que eu quero dizer com isso? Que se você tiver o método correto, se você tiver a técnica correta, você consegue passar em medicina. Agora, se você usar o mesmo método da escola, a mesma forma que a sua avó estudou, Maria, se você analisar hoje, Maria, você estuda igual a sua avó estudava há 100 anos atrás. Só que hoje você tem um telefone, você tem tecnologias, você consegue falar com pessoas em qualquer parte do mundo, né? Você consegue, eu não sei aonde que você mora, mas eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Então assim, eu consigo conversar com você aqui no Rio Grande do Sul. Então olha a quantidade de tecnologias que nós temos, né? De ferramentas que nós temos. Só que a educação é a mesma coisa, né? Então assim, só para ter uma noção, Maria, nos últimos 10 anos se descobriu mais sobre como o cérebro aprende e memoriza do que nos últimos 1000 anos. Tu entende? Então tem várias descobertas, vários conhecimentos científicos que não é falado. Porque a escola e o cursinho quer esconder isso de você. Porque imagina se pega essa moda de passar em medicina em 60 dias, em 4 meses, em 90 dias, né? Como é que o cara vai ganhar dinheiro? Se antes demorava 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando você assina o contrato do cursinho, o dono do cursinho ele já fala para você, 1 ano para você pegar a base, 2 anos, no primeiro ano tu vai pegar a base, no segundo ano tu vai ficar mais ou menos assim, e aí no terceiro ano você vai estar competitivo para passar. Ou seja, ele ganhou dinheiro de você durante 3 anos. Porque tu tem que pagar todo mês, e tem um contrato assinado. Inclusive, se você abandonar o contrato, você tem que pagar multa. A maioria dos cursinhos são assim. Não é, não quero mais, abandonei. Né? Eles não têm nem garantia para aprovação. Por exemplo, no meu curso, se o meu aluno não passar em medicina, eu devolvo o dinheiro dele. Porque eu tenho responsabilidade, eu tenho um compromisso com a verdade. Então, se eu falei que o cara vai passar aplicando a minha metodologia e ele não passar, eu devolvo o dinheiro dele. Porque eu tenho um compromisso com a verdade. E eu tenho como provar. Então, percebe que a escola e os cursinhos, eles escondem isso de você. Né? Talvez a escola não quer que você vire médico, né? Aí, Léo, como é que a escola não quer que eu passe medicina? Faz um exercício simples. Se tu quer descobrir por que a sociedade não quer que você cresça, que você evolua, faz um exercício simples. Chega pro seu vizinho e fala assim, o meu sonho é ser médica, o meu sonho é vencer na vida através da medicina. Eu quero ser médica, eu quero ajudar as pessoas. Tá sonhando alto demais. Né? O olho gordo tá aí. As pessoas não querem ver você melhor que elas. Elas querem te ver bem, mas nunca acima delas. Faz esse exercício, pessoal. Faz esse exercício e aí você vai descobrir por que as pessoas não querem que você cresça. Não querem que você evolua. É só fazer um exercício simples. Chega pro seu amigo, chega pro seu primo e fala, eu quero vencer na vida, eu quero ser médico. Quero ter um ótimo salário, quero ter uma boa remuneração. Entendeu? Comenta aqui, pessoal, comenta aqui pra mim. Quem já foi, quem já teve o sonho atrofiado, cortado por uma pessoa, por um invejoso, por uma pessoa que tem olho gordo. Quem já teve? Comenta aqui pra mim, pessoal. Né? Perguntaram aqui como é seu método. Eu já expliquei, né? Ao longo dessas lives, às 6 e 7 da manhã, teve uma live, né? Sexta-feira passada, que o objetivo foi só falar como funciona esse método, né? Então, provavelmente, você não participou. Então, vê essa live, ela está disponível lá no meu canal do YouTube, lá eu explico como é que funciona esse método, tá? O pessoal falou que já teve, já sofreu do olho gordo, né? A Ellen Silveira também, muitas vezes na própria família, né? Então, ela sofreu do olho gordo na própria família, né?
Então, assim, as pessoas não querem que você cresça, elas não querem que você evolua, entendeu? Eu já tive esse sonho cortado pela minha própria família, nunca fui boa em exatas e por isso falavam que eu não era capaz, né? Então a Eduarda falou isso, né? Então, assim, o que acontece? A escola e os cursinhos, eles não querem que você descubra isso. Entendeu? E aí, Leonardo, qual é o pior inimigo ou problema de quem está estudando para o vestibular? Falta de conhecimento técnico. Excelente pergunta. O Borges Cavalcante, excelente pergunta. Cara, é a falta de conhecimento técnico no Brasil, entendeu? No Brasil, as pessoas não valorizam o conhecimento científico. O vestibulando de medicina, ele vê um vídeo no YouTube de uma pessoa que passou em medicina, uma experiência pessoal, e ele já, esse cara fez isso e eu vou aplicar isso na minha rotina de estudo. Só que não tem nenhuma comprovação científica. É a mesma coisa o Borges levar o familiar dele no médico e o médico vai prescrever um medicamento. Não, esse medicamento aqui eu tomei e funcionou comigo. Eu vou dar aqui pro teu familiar porque vai funcionar com ele também. É a mesma coisa, entendeu? Então no Brasil, infelizmente, como nós somos um país de terceiro mundo, né? Um país com uma educação péssima, as pessoas não entendem essa questão, né, técnica, o conhecimento científico. Então, infelizmente, o pior inimigo do vestibulando de medicina, Borges, é a desinformação. É a desinformação. Então, assim, eu sempre compartilho para vocês o que tem comprovação científica, o que tem uma evidência científica, né? Por exemplo, ao longo do evento, eu vou mostrar para vocês os artigos científicos, vai ter um material complementar no final de cada uma das aulas, e aí nesse material complementar, lá no final vai ter as referências bibliográficas, vai ter todos os artigos científicos, né? São em inglês, né? Então se você não sabe inglês, infelizmente não vai conseguir ler, mas vai estar lá, é esse artigo científico, foi feito lá nos Estados Unidos, que mostra isso. Então é justamente por isso que você tem que pensar dessa forma na tua rotina de estudo, porque tem esse estudo mostrando isso. Então a neurociência, que é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro, ela está aí. E a gente tem que saber usar ela. Só que infelizmente no Brasil a ciência não é valorizada, né? O brasileiro, né? Não, é eu que sei. Não é assim o brasileiro, ele tem assassino. Não, eu que sei. Né? O Brasil tem 5 Copas do Mundo e nenhum prêmio Nobel. Até a Argentina, que tem menos dinheiro que nós, tem prêmio Nobel. E o Brasil não tem. Por quê? Porque o Brasil não valoriza o conhecimento científico. Então, esse é o maior inimigo do vestibulando de medicina, né? É estudar igual a avó dele estudava, igual se estudava há 100 anos atrás, né? Então, acho que esse é o grande impasse. E acreditar, né? Acreditar em tudo que as pessoas falam, entendeu? O cara falou lá, o cara passou em medicina com 15 anos, aprovado em medicina com 15 anos, na melhor faculdade de medicina do Brasil, né? Aí sai no jornal. O cara faz vídeo no YouTube, o aluno nota 10, aquele aluno perfeitinho, sem nenhum defeito, sabe? Aí o aluno, se você quer passar em medicina, você tem que comer cocô. Come cocô que você vai passar em medicina. E aí o cara que não tem informação, ele vê aqui, eu vou fazer isso daqui também. Entendeu? Aí fica um Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Ctrl-C, Ctrl-V. Aí não tem como, entendeu? Então, assim, na minha opinião, o pior erro dos vestibulantes é a desinformação, é a falta de conhecimento técnico, de evidências científicas, né? E eu acho que isso é o pior erro do vestibulando, é isso, sabe? Essa é a pior coisa na minha visão, tá? Quanto tempo para estudar para passar na USP? Aí depende, né? Aí depende. Assim, provavelmente em 60 dias você não consiga passar, tá? Eu acredito que a USP, o buraco é mais embaixo, tá? É assim, provavelmente você não viu a minha aula explicando o método, né? Mas esse método que eu desenvolvi, que é baseado na neurociência da aprendizagem, o que acontece? Esse método ele funciona com ciclos de 60 dias, tá? Pode acontecer de você conseguir passar em medicina no primeiro ciclo, como eu consegui, como os meus alunos conseguiram,
você consegue passar no primeiro ciclo. Mas nós não estamos falando da USP, nós não estamos falando de uma grande universidade, nós estamos falando de faculdades do interior, né? Porque o nosso objetivo é passar em medicina, né? O teu paciente ele não está nem aí se você fez medicina na USP ou se você fez medicina no interior. Ele não vai perguntar, ele quer saber se você sabe resolver o problema dele, tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, Léo, meu sonho é passar na USP, né? Então assim, provavelmente você vai precisar fazer muito mais ciclos de 60 dias, tá? Eu assim, eu tive uma aluna minha que foi aprovada na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, Floripa. Então esse é um vestibular que ele é difícil, ele é um nível FUVEST, tá? É um vestibular extremamente difícil que tem o mesmo nível da FUVEST. Questões técnicas, questões bem conteudistas, tá? E ele é extremamente concorrido. Por que ele é concorrido? Tanto concorrido quanto a USP. Porque muitas pessoas querem fazer medicina e morar na praia, morar em Florianópolis, né? Que é uma cidade muito conhecida no Brasil. Então esse vestibular, né, ele tem esse grau de dificuldade tanto quanto a FUVEST. E eu tive uma aluna que foi aprovada em medicina, né? Esse é um vestibular que ele acontece sempre em janeiro, então ela estudou novembro, dezembro e janeiro, a Renata, o nome dela, inclusive segunda-feira agora começou as aulas dela, e ela foi aprovada nesse vestibular, tá? Em 90 dias. Então talvez eu tenha alunos que estão se preparando para a FUVEST, então talvez eu possa trazer com mais informações mais fidedignas sobre isso, tá? Porque eu só posso falar sobre aquilo que eu já fiz, né? Então eu não posso falar sobre algo que eu nunca fiz, entende? Então eu só posso falar aquilo que eu já fiz. Aquilo que eu não fiz, eu não tento falar, né? Por quê? Porque eu não tenho o feeling, tá? Mas eu acredito assim, vendo de fora que você vai precisar de muito mais tempo, tá? E aí ele pergunta, né? Ele pergunta qual a diferença das faculdades do interior e da capital. É a mesma coisa, é a mesma medicina, tá? O que muda é a fama, né? Não consigo estudar pela manhã. Qual método eu estudo para conseguir? Então, assim, geralmente não consegue estudar de manhã um sinal clássico de cortisol desregulado, né? Então, você provavelmente está com o seu cortisol desregulado. O teu cortisol de manhã ele tem que estar alto, de tarde médio e de manhã baixo. De manhã ele tem que estar alto, de tarde ele tem que estar médio e de noite ele tem que estar baixo. Esse é um cortisol bem regulado, ele é assim, tá? Então você consegue ter um cortisol bem regulado baseado nisso, tá? E o que acontece? Se você não consegue render de manhã, tem muito sono, muita preguiça, acorda morrendo de manhã, isso geralmente é um sinal, né? É um sinal que o teu cortisol está desregulado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é regular teu sono, tá? Começa a dormir cedo e acordar cedo. Para de mexer nas redes sociais antes de dormir, né? Faz um detox ali de rede social, faz a higiene do sono, né? Inclusive dá para fazer uma aula só sobre higiene do sono, né? Um tópico bem legal de conversar. Então faça a sua higiene do sono e regule o teu sono, tá? Regulando o teu sono, você já vai resolver esse problema de acordar sempre cansado de manhã, tá? Então, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã e para mim é tranquilo, né? Eu fico o dia inteiro produzindo o máximo de foco, o máximo de atenção, consigo render muito mais nos estudos, haja vista que eu acordo sempre cedo, tá? Então, uma das melhores dicas aí para vocês é acordar cedo, tá? Perguntaram aqui uma federal, acho que é a Federal do Espírito Santo, né? É muito difícil. E assim, pessoal, o que vocês têm que entender, né? Eu falo aqui pra galera que me acompanha aqui, é o cara baixa renda. O cara baixa renda, ele não pode pensar em USP, ele não pode pensar em federais, a capitais, ele tem que pensar em faculdade do interior, tá? Por quê? O cara baixa renda, anota essa, pessoal. Anota essa aí, tá? Pega papel e caneta e anota essa. Se você é baixa renda, não tem apoio da sua família, estuda e trabalha, estudou em escola pública, péssimo ensino médio, anota essa. Vamos lá. O baixa renda, a cada ano que passa, ele fica mais longe da medicina. Então, cada ano que ele é reprovado, a cada ano que ele não passa em medicina, ele fica mais longe do sonho dele de ser médico. Isso é fato. A cada reprovação que o cara tem, ele fica mais desmotivado, ele fica mais ansioso, a família começa a criticar. Olha aí, esse cara tá o dia inteiro na frente do computador estudando, preguiçoso.
né? Os amigos começam a criticar, nossa, olha ele ali sonhando com a medicina. Então todo mundo começa a criticar você. Então a cada ano que o baixa renda não passa em medicina, ele fica mais longe. Ele fica mais longe do sonho de virar médico. Então nós temos que pensar sempre em estratégia para você passar o mais rápido possível. Você tem que entrar na medicina o mais rápido possível. Porque aí entrando na medicina, aí é outros 500. Você tiver o teu nome na matrícula da faculdade de medicina, é outros 500. Aí é outro contexto. Você matriculado com o teu nome dentro da faculdade de medicina, tá? Assim, não estou falando de você se enfiar em faculdade particular que é 10 mil reais a mensalidade. Não faça essa cagada. Assim, aparece direto no meu direct pessoas fazendo vaquinha porque se enfiaram em faculdade particular para pagar 10 pau por mês. Isso daí é cagada, é burrice. Não faça isso, pelo amor de Deus. Se você é baixa renda. Porque, assim, é direto, o cara, não, publica a minha vaquinha aqui para pagar a faculdade, não sei o que, isso e aquilo. Sempre tem, né? Então, assim, se o cara sabe que não vai ter condições de pagar, por que ele entra na faculdade? Estuda e passa numa federal, passa com bolsa, né? Foi o meu caso, que foi o caso dos meus alunos. Eu tive agora um aluno também que foi em São Paulo, passou com bolsa também. O Wellington, acho que é assim que é o nome dele, tem que conversar com ele. Isso aí eu não conheço muito bem a história dele, foi o último aluno aprovado. Com bolsa também, passou uma particular, mas com bolsa. Entende? Não vai se enfiar em fazer financiamento, empréstimo no banco e depois o teu pai e tua mãe tem que vender casa, tem que vender carro, tu tem que fazer vaquinha na internet. Não vai nisso, pelo amor de Deus, tá? Porque assim, pessoal, é uma coisa assim que imagina tu entrar na medicina, tu tem que sair da medicina por falta de questões financeiras. Como é que tu volta a estudar física e matemática depois? Não consegue, entendeu? Então assim, sendo que tem estratégias para você fazer de graça, por que você vai se enfiar numa particular, ter que pagar 10, 15 mil por mês, tá? Sendo que tem de graça para você. Enfim, dito tudo isso, o que você tem que entender? O que acontece? O baixa renda ele tem que passar o mais rápido possível. Para você conseguir passar em medicina em 60 dias, tá? Já no seu primeiro ciclo de 60 dias, lembrando que o curso Atleta da Mente ele funciona com ciclos de 60 dias. O método Atleta da Mente ele funciona com ciclos de 60 dias. Então pode ser que você vai fazer prova só ano que vem. Então você vai fazer os ciclos de 60 dias. O objetivo é que você consiga passar já no primeiro ciclo, tá? O que acontece? Para você conseguir esse resultado em 60 dias, você não vai conseguir na USP, tá? Embora, por exemplo, a Renata passou na UFSC, que é uma federal mega concorrida, em 90 dias. Mas a ideia é que você passe numa faculdade interior com bolsa, você passe numa universidade federal do interior pouco concorrida, isso mesmo, pouco concorrida. Por quê? Você entrando na medicina, depois é outra coisa. O teu diploma e o diploma do cara da USP, ou da Unifesp, ou da Federal da Bahia, é o mesmo diploma. É o mesmo diploma, ele vale da mesma forma. É o mesmo diploma, tá? Porque o teu paciente, quando você abrir o seu consultório, ele não vai perguntar aonde que você fez faculdade, ele não tá nem aí. Ele quer saber se você sabe ajudar ele, tá? Então fica aí essa dica para vocês. Você quer agora, eu tô falando, né? Lembrando, tô falando com o cara que é baixa renda, o cara que veio de família humilde, escola pública, péssimo ensino médio, não sabe exatas. Então pega o cara que não tem base em exatas, o cara que não tem base em redação, o cara que não tem base, o cara, não, eu quero USP. Vai uns 2 anos até esse cara passar na USP. Léo, tudo bem, eu estudo 2 anos com o máximo de foco, com o máximo de atenção. Aí tudo bem, tá? Mas o que eu vejo na prática é que o cara, o primeiro ano que ele não passa em medicina, o cara entra em depressão. Depressão, ansiedade, não consegue voltar nos estudos, não consegue render. Entendeu? Então assim, foca em algo que você consegue pegar. Vou falar do meu caso, a minha situação. Eu trabalhava numa academia até 10 horas da noite. Tinha que acordar 4 horas da manhã para começar a estudar às 5. Consegui estudar no máximo 4 horas de estudo por dia. Tinha várias vezes que eu não conseguia estudar porque eu tinha que trabalhar. Não tinha apoio da minha família. Péssimo ensino médio, saí do ensino médio analfabeto. Então como é que eu vou falar, não, eu quero passar na capital. Não, eu quero fazer a federal mais top. Não tem como. Eu não tenho estrutura, eu não tenho condições para querer fazer uma federal top. Eu não tinha estrutura para conseguir isso, entende? E eu queria passar o mais rápido possível, entendeu? Então, assim,
Como é que eu vou querer abraçar uma federal top, mega famosa aqui do... Não tem como, entendeu, pessoal? Então eu tive que ter humildade. Pô, isso daqui não é pra mim. Infelizmente eu tô no Brasil, eu não tô na Dinamarca, eu não tô na Finlândia. Aqui é um país com desigualdade social, zero mobilidade social, né? O cara nasce pobre e morre pobre. Então assim, você tem que ver também esse olhar mais estratégico e ver o que você consegue alcançar. Beleza. Você diz pra mim, não, Léo, eu vou estudar, eu vou focar, eu quero USP, eu vou estudar, eu vou comer os livros. Tudo bem, né? Só que saiba que o buraco é mais embaixo, tá? É o buraco mais embaixo. Mas é possível também, né? Não existe nada impossível, é possível. Só que realmente em 60 dias é difícil você conseguir passar numa grande federal. Apesar que eu já vi, né? Até às vezes é limitante a gente falar isso, né? Depende. Eu já vi pessoas que passaram, por exemplo, 90 dias na USP. Eu já vi isso. Só que tem que ver da onde que a pessoa vem também, né? Aí o berço de ouro, o cara que nasce em berço de ouro, apoio do pai, apoio da mãe, estudou em ótimas escolas, sempre tirou 10, sabe física, sabe matemática, aí é uma outra realidade. Quem me acompanha aqui é um cara que sempre foi mal na escola, é um cara baixa renda, péssimo ensino médio, não sabe física, não sabe matemática. Essa é a galera que me acompanha aqui, então tem que falar para essa galera, a galera que me acompanha aqui, né? E que tem o sonho de ascender na vida através da medicina. Então, às vezes, se você passar numa federal do interior, numa particular com bolsa, tem vários tipos de bolsa, né? Que a gente às vezes nem sabe, né? Então, isso que a gente tem que refletir, tá? Isso que a gente precisa refletir. Me descreveu totalmente. Ó, começando a maratona que vai começar dia 5, seguindo o passo a passo, consigo passar em medicina ainda esse ano? Assim, deixa eu ver quem que foi que perguntou. O João. Então assim, João, eu vou passar um conhecimento lá, vão ser 4 aulas, tá? 4 aulas vai dar mais ou menos umas 10 horas, tá? Só para tu ter uma noção, o curso Atleta da Mente, o curso completo, ele tem mais de 100 aulas, tá? Eu vou te ensinar, eu vou fazer um resumo, uma introdução em 4 aulas. Eu não prometo nada. Eu vou passar um conhecimento que, na minha opinião, deveria ser ensinado na escola. A Maratona Você na Medicina é uma forma de eu passar o básico do básico. O conteúdo que deveria ser ensinado lá na escola, sobre aprendizagem, sobre memorização, sobre o funcionamento cerebral. Na minha opinião técnica, esse conhecimento deveria ser ensinado na escola. Só que infelizmente ele não é. E muitas pessoas estão sofrendo com depressão, com ansiedade, estão desistindo da medicina, estão indo fazer medicina na Argentina. Tem várias pessoas que me acompanham aqui, que foi para a Argentina, foi para o Paraguai. Tem várias pessoas que foi fazer fisioterapia, que foi fazer o técnico porque não conseguiu passar em medicina. Tem pessoas que se enfiou em dívida, né? Conseguiu passar na particular, mas se enfiou em dívida, né? Então, porque estudava de forma errada. Então, assim, o meu objetivo é justamente esse, é compartilhar esse conhecimento de introdução, tá? Infelizmente, né, por questões de tempo, não tem como eu te ensinar tudo. Por quê? Porque eu sou estudante de medicina e eu tenho que dar atenção para a faculdade de medicina e para os meus alunos, né? Então não tem como eu ficar ali o mês inteiro dando aula para vocês. Eu vou dar 4 aulas, é o tempo que eu consigo, é a possibilidade que eu tenho, já vista a faculdade de medicina. Eu faço pesquisa científica também, né? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu estou desenvolvendo uma pesquisa científica com crianças em idade escolar que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, assim, eu tenho vários compromissos, mas eu vou reservar essa semana ali vou ministrar 4 aulas, tá? 4 aulas. Léo, com essas 4 aulas, vou passar em medicina? Não sei. Eu não garanto nada. A única coisa que eu garanto é para os meus alunos do curso Atleta da Mente. Para os alunos eu garanto. Se você aplicar o método completo, linha por linha, você passa em medicina. Se você não passar em medicina, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Ponto. O evento, a maratona Você na Medicina, como eu falei, é um evento para você aprender como passar em medicina em 60 dias, tá? Ok? Não garanto nada. Vai ver essas 4 aulas, não sei. Por quê? O grande problema, sabe o que é, pessoal? É que vocês vão pegar esse conhecimento que eu vou compartilhar ali e vocês vão estudar sozinhos, né? Com dicas do YouTube, vendo videoaula no Google, sem orientação, sem um direcionamento, tá? E aí acaba que se você quer passar em medicina e você não tem um acompanhamento, você não tem um direcionamento, é muito difícil. Você sozinho no YouTube tem muita informação, tem muita dica, tem muito isso, tem muito aquilo, faz isso, faz aquilo. Aí um fala A, o outro fala B, o
terceiro fala C, e aí vira uma salada de fruta, né? Então o aluno fica muito confuso, porque ele está num ambiente que tem muita informação, ele não está num ambiente controlado, né? Então tem várias variáveis, e aí você vai estar estudando lá, aí vem outra pessoa e fala, não, você tem que estudar assim, aí você está nesse caminho, aí vem outra pessoa e fala assim, fala assado, aí acaba que prejudica muito o vestibulando de medicina. O excesso de informação, o excesso de dicas funciona muito, tá? Mas assim, eu não prometo nada de aprovação, eu só prometo para quem é meu aluno. Quem é meu aluno eu prometo, eu falo no olho dele, ó, você consegue. Se eu conseguir com TDAH e dislexia, se os meus alunos que vieram da roça, da periferia, né, plantando feijão, trabalhando como servente pedreiro, tem um aluno meu que trabalhava como servente de pedreiro, com filho pequeno, mais de 30 anos, passou, pô. Aí, assim, aquela coisa, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então, na internet até papagaio fala, tem que falar e provar. Porque às vezes falar que o cara passou em medicina e o cara veio de berço de ouro, nasceu em família rica, nunca trabalhou, sempre estudou nas melhores escolas, sempre tirou 10, é uma coisa. Agora pegar o cara do zero, da roça, e ajudar essa pessoa a conseguir passar em medicina é um outro contexto, né? Uma outra realidade, tá bom, pessoal? Então, assim, lembrando vocês que dia 5 de setembro começa a maratona Você na Medicina, tá? Tudo que a escola e o cursinho escondeu de vocês, eu vou revelar para você, eu vou compartilhar esse conhecimento, vai ter material complementar, vai ter um sorteio de um tablet de estudo, vai ter vários sorteios ao longo desse evento, tá? Vai ter material complementar com todos os artigos científicos que eu falei aqui para vocês, né? Aqui, infelizmente, não tem como mostrar os artigos para vocês, mas lá vai ter a possibilidade de eu mostrar esse conhecimento científico que deveria ser ensinado na escola, mas infelizmente o Brasil, eles não querem que você vença na vida, eles querem que você continue no mesmo lugar, tá? Querem que você continue no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, eles não querem que você evolua, que você cresça. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Chega pro teu vizinho e fala para ele que você quer ser médico. Ele vai falar que você está sonhando alto demais, tá? E a escola brasileira, infelizmente, ela não tem um bom método, uma boa estratégia de estudo, tá? E ao longo desse evento, ao longo dessas 4 aulas, meu objetivo é compartilhar esse conhecimento com vocês, o básico do básico que deveria ser ensinado na escola. Eu acredito que essas 4 aulas vai mudar a sua visão, vai mudar a sua mentalidade em relação aos estudos, tá? E é justamente por isso que você precisa participar dessas 4 aulas para você ter acesso a esse conhecimento mais técnico, né? Um conhecimento mais aprofundado sobre estudos, que você não vai encontrar em lugar algum, tá? Então, avisa sua família, coloca um despertador para você poder investir esse tempo. Vai ser mais de 10 horas de conteúdo, tá? Conteúdo gratuito, 4 aulas, conteúdo gratuitos para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Eu vou me arrumar aqui que eu tenho aula daqui um pouco, tá? E é isso aí, tá? Amanhã tem de novo, amanhã às 6 e 7 da manhã nós temos live de novo, e hoje às 8 horas da noite vai ter a live então lá com a Lid, né, que foi aprovada em medicina aos 38 anos. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.